Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. Estamos na série Acelerando a Aprendizagem e o tema de hoje é um tema muito interessante, onde eu vou falar sobre a frustração que algumas professoras e mães, certo? Demonstram quando não conseguem acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual. Então, essa frustração, ela é muito comum, porque há todo um empenho da nossa parte, né? Vamos falar porque eu sou professora, então todo o empenho, a gente prepara aquela atividade, a gente pensa naquele aluno, e aí quando a gente vai aplicar essa tarefa, o resultado final é frustrante, porque a gente não consegue fazer com que a criança avance. Olha, esse é um ponto de vista meu, mas eu quero compartilhar com você 2 depoimentos que eu recebi. Esses 2 depoimentos, eles são muito desafiantes. Então, preste atenção. O primeiro, assim, é o depoimento de uma professora. Ela mandou esse textinho para mim dizendo o seguinte: olha, eu gostaria de poder ajudar mais, de poder estar mais perto, né? Para que essa criança consiga aprender, mas não dá. Quando eu vejo que não consigo atingir esse objetivo de ficar mais próxima, de dar mais atenção a essa criança, eu me sinto frustrada. E, gente, isso é muito comum entre as professoras, né? Especialmente aquelas professoras como eu, como você, comprometidas, que quer fazer a diferença na vida da criança, só que a gente não sabe por onde ir, não é mesmo? Então, hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre como reverter essa situação, como mudar esse jogo, né? Como virar o jogo. Agora, o outro comentário que eu também recebi, depoimento, é de uma mãe. Ela também se sente frustrada. E ela diz o seguinte: olha, eu me sinto frustrada, triste, porque não vejo, porque eu vejo que o meu filho poderia aprender mais. E me preocupa muito com isso. Eu gosto de ver que ele está conseguindo aprender, que ele está conseguindo entender, ou mesmo que ele fez alguma coisa. Me ajude. Então, é realmente desesperador a situação de muitas mães e de muitas professoras. Uma das coisas que eu vejo, às vezes, é a mãe exigindo da professora, aí a professora exigindo da mãe. Mas as duas frustradas, porque não conseguem encontrar um caminho efetivo para ajudar essa criança a aprender. Porque, na verdade, é o que as duas mais querem, não é mesmo? Então, assim, ó, esses 2 depoimentos, eles são preocupantes, né? Porque elas não sabem o que fazer com a criança com deficiência intelectual. E eu tenho certeza que tanto a professora quanto a mãe, elas tentam, mas a criança não evolui, não é mesmo? Então, essa é uma situação muito comum. Mas qual a alternativa que seria mais viável para acabar com essa frustração? É sobre isso que nós vamos conversar aqui. Assim, a frustração, ela nasce dentro de você da forma como as crianças, as mães e as professoras consideram a interpretação dos resultados. Então, por exemplo, você está ensinando um tema ou uma letra para a criança e depois lá pelas tantas ou no outro dia, você mostra aquela letra para a criança e a criança não diz o nome daquela letra. Então, esse resultado de todo o teu trabalho
cai por água abaixo. Então, é daí que surge a frustração, né? Então, essa frustração nasce das diversas tentativas, e olhem bem a palavra que eu vou dizer para você, das tentativas equivocadas que você utiliza e que fracassam quase que imediatamente. Por exemplo, quando você usa atividades muito infantilizadas, quando você usa aquelas atividades de cobrir pontinhos, ai, não fala do cobrir pontinhos, porque eu cobrir pontinhos, já alfabetizei muitas crianças com cobrir pontinhos. Eu duvido. Me prova. Certo? Porque eu sou pelas evidências científicas, não sou pelo achismo. Então, a evidência científica mostra que cobrir pontinhos mal ajuda na coordenação motora. Hoje mesmo eu atendi uma criança para fazer uma avaliação de uma criança que está fora da escola já há 2 anos, síndrome de Down, e que ficou em casa cobrindo pontinhos, e quando eu pedi para ele cobrir pontinhos, ele cobriu, mas não nos pontinhos, né? Não cobriu em cima dos pontinhos. Então, 2 anos sendo trabalhado em casa não adiantou para nada. Ou mesmo aquelas atividades de colagem, sabe? Assim, mesmo que você queira trabalhar algo mais específico, às vezes é frustrante porque você não obtém o resultado que você imaginou. Agora, nós temos que trocar a estratégia. Então, se a criança... veja bem, qual é o problema da nossa criança com deficiência intelectual? Que a gente fala, ela não sabe pensar, por isso que ela não resolve. Porque eu explico. Aí, quando ela vai fazer, ela faz tudo como quer, ou não faz, ou não me responde. Ou seja, ela não pensa direito. O raciocínio dela não sabe, ele é deficiente. Olha, então, se a criança com deficiência não sabe pensar, sabe o que você precisa fazer? Ensinar ela a pensar. E como é que a gente faz isso, né? A gente faz com mediação. Então, veja bem aqui, ó. Veja essa imagem bonita. Eu peguei essa imagem desse livro agora para pensarmos sobre. Então, você vai perguntar para a criança, olha, o que temos nessa página? Daí a criança vai olhar, e até você vai olhar e vai ver, é uma floresta. Ok, então a criança acertou. Essa resposta da criança é muito pouco para quem não sabe pensar. Hoje, na minha avaliação, eu mostrei uma imagem que era um cenário de um banheiro. E assim, tinha o bacio, o chuveiro, né? Toalha, sabonete, pia, espelho. E perguntei para a criança com síndrome de Down o que era aquilo. A mesma pergunta que eu fiz aqui, ó. O que é isso aqui? E aí, ele falou o seguinte, isso aí é para tomar banho de noite. É para tomar banho de noite. Ou seja, ele toma banho de noite dentro daquele ambiente. Então, ele fez uma transcendência, certo? E aí, depois, nós fomos analisar o que tinha dentro daquele banheiro. Porque só saber que aquele espaço é um espaço para tomar banho à noite é muito pouco. Assim como saber que essa imagem aqui é uma floresta é muito pouco. A gente chama que é uma percepção episódica da realidade. Porque essa realidade aqui é muito mais complexa do que simplesmente uma floresta. Entendeu? Isso aqui vai muito além. Vai muito além. E é isso que nós temos que trabalhar com a criança. Fazer ela pensar sobre essa floresta. Então, uma mediadora, ela faz a criança pensar. Legal, é uma floresta. Mas o que é que tem dentro de uma floresta? Você pode me descrever? E aí começa, então, a mediação. Onde eu vou usar a função cognitiva de entrada da informação, porque como eu vou fazer o detalhamento dessa floresta,
Então, eu tenho que ter uma percepção clara e precisa. Essa floresta não é uma floresta qualquer. Ela tem cobras gigantes, ela tem umas casinhas todas muito parecidas, ela tem plantação, ela tem rio, ela tem neve. Há montanhas com neve. Então, não é qualquer floresta. E esse detalhamento eu tenho que chamar a atenção da criança. Se isso aqui fosse um texto, por exemplo, no caso de um texto, eu posso ler o texto para as crianças e, de parágrafo em parágrafo, eu ir chamando a atenção da criança para aquele detalhe, o detalhe que é mais importante. O que esse parágrafo nos trouxe? Qual é a novidade que ele trouxe? Isso é mediar um texto. Então, você pode mediar um texto escrito ou um texto desenhado, que é o caso dessa imagem aqui, não é mesmo? Então, você tem que deixar, enquanto mediadora, essa imagem aqui, que aparentemente era só uma floresta, passou a ser, então, uma floresta detalhada. E cada pergunta que você faz, você direciona a atenção da criança para um dos detalhes. E com isso, você vai trabalhando a função cognitiva de entrada da informação, que é ter uma percepção clara e precisa. Porque ser uma floresta só pode ser uma percepção episódica, uma percepção não muito verdadeira, certo? E aí, quando você faz a mediação, você vai vendo quais são os dados relevantes que tem que ter numa floresta. Porque, por exemplo, se eu tirar todas as árvores, o resto é relevante para ter uma floresta? Não. A coisa mais importante que me chama a atenção, que diz que isso é uma floresta, é a quantidade de árvores que tem nessa imagem. Gente, mediar é detalhar, é trazer a atenção da criança para esse momento, seja ele visual ou seja ele escrito. Então, se tornar uma mediadora é a resposta mais adequada para acabar com essa frustração. Por quê? Quando você só mostra, agora ele já sabe o que é floresta, legal. No outro dia, tu mostra uma outra imagem que não é essa e pergunta, ou para ele assinalar qual a imagem que representa a floresta, e ele assinala errado. Por quê? Porque talvez ele não tenha tido uma percepção clara e precisa do que era uma floresta. Ele só arriscou, só tentou. Certo? Porque o acerto de uma resposta ou o erro não garante que a criança sabe. Você só garante que a criança sabe quando você faz a mediação. E aí tem uma percepção clara e precisa sobre o que é isso aqui. Agora, vamos andar um pouco mais, né? Quem é essa mediadora? A mediadora é aquela pessoa que é capaz de enriquecer esse momento. Esse momento de perceber a floresta e de enriquecer essa floresta, buscando a atenção da criança para os detalhes. É possível ter uma cobra bem grande dentro de uma floresta? Né? Então, a mediadora ela é capaz de explorar, junto com a criança, todo esse detalhamento. E aí ela prepara a estrutura e o funcionamento cognitivo da criança para receber esse estímulo. Assim, ser mediadora não é só sair por aí fazendo pergunta. Cada pergunta que eu faço, eu tenho clareza em qual estrutura cognitiva eu estou mexendo. Eu estou cutucando a partir dessa imagem ou de um texto. Então, a mediadora é aquela pessoa
que ensina a criança com deficiência ou com dificuldades na aprendizagem a pensar. É isso. Isso é a nossa função. Então, toda ação que você faz, certo? Destinada a essa criança com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem, deve ser mediada. E qualquer resposta emitida por essa criança, qualquer sinal de compreensão, nos dá alegria e satisfação. Por isso que as mediadoras, elas vivem felizes. Por quê? Porque elas conseguem perceber a evolução da criança, passo a passo. Eu, sinceramente, não sabia que o meu aluno hoje de manhã iria me dizer a função do banheiro. Eu achei que ele só ia falar que era banheiro. Mas não, ele trouxe para mim algo além do banheiro, que é o lugar onde eu tomo banho de noite. Olha a complexidade dessa resposta. Então, isso é relevante para mim. Então, eu cheguei à conclusão que ele pode interpretar outros cenários, mas pensando, e não por condicionamento. Então, eu tenho que ensinar ele a pensar. Eu tenho que ensinar ele a pensar no ambiente que ele toma banho, no detalhamento desse ambiente, no detalhamento do ambiente da cozinha, no ambiente da sala, no ambiente do quarto, certo? Agora vamos pensar o seguinte, já que eu iniciei esse encontro aqui falando que algumas mães e algumas professoras se sentem frustradas quando não conseguem ensinar ou perceber a evolução, né, ou a aprendizagem dessas crianças. Então, qual seria a solução para acabar de vez com essa frustração? É a mediação cognitiva, porque ela reanima todas nós. Porque é uma estratégia, ok? Ela não é uma teoria. Lógico que tem toda uma teoria, toda uma explicação da neurociência sobre o processo cognitivo, mas é uma estratégia, algo que você aprende e você faz e vê resultado. Entendeu? Então, essa estratégia, ela leva à modificabilidade cognitiva estrutural, que é o que a gente chama, né? De qualquer pessoa, independente da idade e da condição de vida, ou mesmo da lesão. Para isso, nós temos que adotar toda uma prática pedagógica a partir de 3 critérios universais, que eu vou falar aqui para vocês. Essa é a nossa base. A base da mediadora está alicerçada a partir de 3 critérios universais. Os critérios universais, né? O primeiro deles é intencionalidade e reciprocidade. Então, a mediadora, ela seleciona, filtra, interpreta e oferece intencionalmente um estímulo para a criança. Então, vamos pensar assim, ó, por que eu quero trabalhar essa imagem? O que eu quero ensinar para essa criança a partir dessa imagem? Eu quero trabalhar ecossistemas? Eu quero trabalhar que a gente não deve derrubar árvores para construir casas? Eu quero trabalhar o ciclo da água, porque aqui tem água corrente, aqui tem água congelada, aqui tem nuvem evaporando ou chovendo. Qual é o meu objetivo de trabalhar com essa imagem? E eu tenho que deixar isso claro para a criança. Ou, por exemplo, amanhã é o Dia das Mulheres, não é mesmo? Então, uma professora mandou um texto para mim, perguntando como eu faço a mediação desse texto. Ora, eu pergunto para você, qual a intencionalidade? Qual a sua intencionalidade em trabalhar esse texto com a turma de 5º ano? Você tem uma intencionalidade. Você tem que deixar claro isso para as crianças. Olha, gente, hoje eu trouxe um texto para vocês.
É um texto muito interessante, fala sobre o Dia das Mulheres. Será que as mulheres precisam ter um dia especial? Ou todo dia é o Dia das Mulheres? Vamos discutir sobre isso? Essa é a minha intencionalidade. Eu tenho que deixar claro. Por quê? Porque eu tenho que gerar nas crianças não uma obrigação de ler o texto, mas uma curiosidade para ler o texto ou para escutar o texto. Então, elas têm que sentir curiosidade, porque senão elas não vão ter atenção. Você vai ler o texto, ou um amigo vai ler o texto, e elas vão ficar pensando, sei lá em quê. Então, qualquer ação que você faça dentro da sua sala de aula, você tem que ter essa clareza. Qual a minha intencionalidade? E deixar claro isso para a criança, porque quando você deixa claro a sua intencionalidade, você tem a reciprocidade das crianças, que é a atenção dela para aquele estímulo, ou de imagem ou um texto. Certo? Então, assim, ó, qual a importância desse momento de você trabalhar essa imagem, de você trabalhar o texto, né? E durante esse trabalho de leitura ou de discussão sobre o que nós temos nessa imagem, nós vamos deixando claro para a criança o que é mais relevante, o que tem de mais significativo, né? Por exemplo, aqui, né? E hoje? Como é que seria isso aqui? A gente pode derrubar árvores para construir casas? Tá bom? Outra coisa importante é assim, você ir fazendo transcendências com essa criança. Não é só a descrição. Você já viu algum lugar que antes tinha árvores e foi derrubado para construir casas? Onde foi? Você acha que essa atitude é importante? É significativa? Como nós poderíamos construir casas se nós tivéssemos só árvores? A gente pode derrubar qualquer tipo de árvore? Então, você vai aos poucos, com a sua intencionalidade, você vai fazendo transcendências até chegar num significado. E se eu for mediar um texto sobre as mulheres, o Dia das Mulheres, eu vou estar lendo esse texto e discutindo com a criança o seguinte: qual a importância desse momento? Qual a importância de a gente ter um Dia das Mulheres? O que será que aconteceu há muito tempo que o texto trouxe e que é significativo para realmente a gente dizer, olha, é importante ter o Dia das Mulheres. Quem que estava envolvida ou envolvidas nesse momento onde se decidiu ter o Dia das Mulheres? E o que aconteceu? E se fosse hoje, né? O que poderia acontecer? E se hoje nós não tivéssemos o Dia das Mulheres? E mais, o mais importante desculpa, e é mais importante as mulheres saberem que existe um Dia das Mulheres? E os homens? É importante? Será que os homens têm o Dia dos Homens? Por que seria importante os homens terem um Dia dos Homens? E por que essa diferença? Qual a melhor hipótese? Gente, isso tudo você pode discutir com uma criança com deficiência e com uma criança sem deficiência. Ou numa sala de aula, onde nós vamos ter vários discursos, várias ideias. E essas ideias não são à toa, porque se a criança com deficiência está envolvida, todas as respostas dos colegas vão entrar no cérebro dela como um estímulo. Você sabia disso? E você vai buscando cada vez mais, levando as crianças a pensarem. Então, a intencionalidade é muito forte, muito importante para você fazer as crianças pensarem.
No caso da transcendência, certo? É quando você utiliza esse momento de debate, de conversa, para levar a criança a pensar em experiências anteriores, a planejar algo a partir do que vocês estão discutindo. Então, quando eu pergunto, olha, onde você já viu essa imagem? Você conhece um lugar parecido com esse? Ou será que todas as mulheres que você conhece gostariam de um abraço no Dia das Mulheres? Quem, por exemplo? Isso é transcendência. Isso você pode conversar com uma criança com síndrome de Down, com uma criança com autismo. Sabe qual é a ideia mais equivocada que você tem e você não tem culpa disso? E é ela que causa frustração? É porque você internalizou na sua cabeça que a deficiência intelectual é algo intransponível. E aí você não acredita mais que o seu filho ou sua filha ou o seu aluno possa aprender alguma coisa. Porque o diagnóstico ele é tão forte e aí você perde todas as esperanças. Mas eu quero dizer para você, se liberte dessa ideia. Se liberte. Porque o nosso cérebro foi feito para aprender, independente da minha idade, da minha condição intelectual, do meu comprometimento cognitivo. A partir do momento que o cérebro começa a aprender a pensar, você vai ver o resultado. E isso, eu tenho vários depoimentos, vários, não é um, dois, três, são vários depoimentos de profissionais hoje que estão mediando e uma criança muito comprometida começa a dar respostas. Então, isso é muito bom. Aí, a pessoa fica com aquela sensação assim, ó, meu Deus, quanto tempo eu perdi anulando a minha filha, anulando o meu aluno, não acreditando que ele é capaz. Eu te desafio a pegar qualquer live que eu coloquei aí, você lê, que eu sempre faço uma mediação. E faça a mediação, copie igual para sua criança. Pode ser a criança com mais deficiente que você encontrar aí. Eu te garanto que ela vai ter uma reação. Eu tenho certeza disso. Experimente. Esse é o teu desafio. Certo? E agora vamos conversar sobre o significado. O significado é o valor que você atribui no final dessa tua mediação, quando você traz a intencionalidade, faz as transcendências e constrói o significado. Então, essa é a postura ideal da mediadora. Então, esse caminho que a gente diz que você utiliza os 3 critérios universais é a tua base, né? Como, por exemplo, eu posso perguntar no final da minha conversa com as crianças, por que é importante a gente falar sobre as florestas? Por que é importante a gente falar sobre o Dia das Mulheres? Não é mesmo? É assim, ó, tem pessoas que só olham a parte negativa. Mas a parte negativa é meu ponto de partida. Porque tem um lado do potencial dessa criança que eu tenho que achar e que eu tenho que valorizar. Seja só um olharzinho para um lado e para o outro. Para mim já basta para mediar. Porque eu já trabalhei com crianças com deficiência, com paralisia cerebral dependentes. Ou seja, não tinha autonomia. Ou tinha um dedinho, ou tinha só o olhinho para um lado e para o outro, e eu mediava. E obtinha respostas. O cérebro ficava estimulado. Mas tem gente que ainda diz assim, mas eu tenho que ensinar somente a criança com deficiência? Eu tenho uma turma toda. Gente, a mediação pode ser coletiva. E assim, ó, olha, lá na escola que eu trabalho, eu sempre digo, gente, olha, separa 2 dias. 2 dias da semana, meia horinha. 2 dias da semana, meia horinha. Olha, 2 dias da semana,
Você faz tanta coisa lá na escola, às vezes deixa as crianças meia hora brincando com alguma coisa que não leva a nada. Então, assim, ó, duas vezes por semana, meia hora, e você vai preparar uma atividade mediada em grupo. Se você fizer isso regularmente, a mediação em grupo, ela ativa o sentimento, né? O sentimento de sucesso e transforma toda aquela oportunidade, né, para você desenvolver a autoestima das crianças. E assim, ó, se você trabalha com uma turma, onde a gente vê que é uma turma do 5º ano, ficaram 2 anos em casa, trazem para a nossa sala agora um déficit muito grande de leitura, de compreensão de texto, de escrita. O que você vai fazer? Você vai trabalhar o critério de mediação de competência. Pegar uma atividade e gerar a partir dessa atividade, certo? Há possibilidades positivas, onde a criança possa se colocar, ter a oportunidade de ter voz e vez, de participar de decisões, mostrar o que ela sabe, mesmo que seja pouca coisa. Então, nesse momento, todo passo daqui para frente, toda ação deve ser valorizada de forma positiva. Elas já sabem que a leitura está mal, que elas não leram nada, que a escrita está mal, que não gostam de produzir texto. Elas já sabem disso. Elas já sabem que elas estão mal. Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que mostrar aquilo que elas sabem, para que o sentimento de competência venha, flua e ajude elas nesse processo. O feedback positivo é muito bom. Então, quando você está mediando, parece que não está no conteúdo. A criança está dando a sua opinião, está livre para opinar. Então, nesse momento, é o momento de você dizer, ó, gostei da tua resposta, vamos até pensar sobre ela. Olha, muito bem pensado isso, é uma coisa nova que a gente não tinha pensado, vamos colocar aqui. Ou mesmo valorizar os talentos, porque eles ficaram 2 anos em casa. O que eles fizeram? O que eles aprenderam quando estavam em casa? Com certeza eles aprenderam alguma coisa, né? Então, vamos trazer. O que você aprendeu durante a pandemia? Outra coisa, essas crianças, então, elas não têm mais a atenção, não têm mais a motivação, não é mesmo? Mas também não consegue mais ficar sentada horas escutando a professora. Então, nós temos que trabalhar a mediação de regulação e controle do comportamento. O que é isso? É quando a gente encoraja essa criança a ser responsável pelas suas ações. Nós vamos construir um passo a passo. Nós vamos definir quem faz o quê. E aí você vai envolver em todas as atividades um passo a passo. Vamos construir um texto sobre essa imagem? Vamos resumir o texto sobre o Dia das Mulheres? Vamos fazer um diagrama do tempo. O diagrama do tempo, ele vai construir o passo a passo de tudo que ocorreu até as mulheres terem o seu dia. Então, é importante você saber o que é o critério de mediação, de regulação e controle do comportamento. E o último, né, que a gente trouxe aqui para vocês, é o compartilhamento, a mediação, o critério de mediação de compartilhamento. Quando a criança compartilha as suas ideias, tem a oportunidade de se expor, de dialogar, você tem, então, o sentimento de compartilhamento, tá? Então, as atividades, todas as atividades que você vai fazer, você vai envolver as crianças nesse momento de compartilhar as suas ideias. Ah, eles não querem falar. Gente, ó, no primeiro dia de mediação, só 2 falam. No terceiro, 3. Daqui no outro, 5. No outro, a turma toda está fazendo. Porque isso deixa de ser algo de interrogatório
para ser algo livre, onde as pessoas possam opinar. Mas nós não queremos opinião. Nós queremos, as mediadoras, entender o raciocínio da criança. Onde é que está pegando? Certo? Então, se uma criança raciocina e conta para mim uma história de começo, meio e fim, por que ela não consegue construir um texto? Vamos pensar nisso. Não é mesmo? Então, nós temos que dar o passo a passo para ela construir um texto. Porque daí ela regula o comportamento dela. Porque talvez ela seja impulsiva e não tenha paciência de escrever um texto, mas tem paciência de falar sobre uma história. Então, se ela sabe falar, ela organizou as ideias. Então, por que não escreve no papel? Porque não sabe o passo a passo. Então, a gente dá um passo a passo de como escrever. Entendeu? Então, é muito legal fazer a mediação. Olha, aprender a mediar é a oportunidade para você virar o jogo, para você conseguir alfabetizar uma criança, ser uma profissional reconhecida e sem frustração, e uma mãe orgulhosa, não é mesmo? É isso aí. Então, gente, o segredo é esse. O segredo para fazer com que o seu aluno aprenda ou a sua criança se desenvolva é mediar. Quando você aprende a mediar, sabe o que vai acontecer? Você vai falar o seguinte, vai falar para você mesma: meu Deus, quanto tempo perdido. Porque o segredo da mediação não está aqui. Não está aqui, não está na tarefa. A tarefa, que eu chamo de estímulo, que pode ser um texto escrito, pode ser um texto desenhado, é apenas o pretexto para você ensinar a criança a pensar. Porque depois que ela aprende a pensar, essa criança não vai ficar mais frustrada, você não vai ficar frustrada, e nem a mãe da criança vai ficar frustrada. Todos ficarão muito bem vendo os resultados. Então, o segredo está na forma como você apresenta esta tarefa. Ser mediadora não é ficar por aí fazendo perguntas de qualquer jeito. O papel da mediadora é fazer a criança pensar sobre a tarefa. Então, a tarefa é apenas um pretexto para a criança descobrir que pode pensar. E quando ela descobre isso, é isso que ela quer. Só isso. Ela vai dizer: oi, prof, faz mais perguntas. Por que ela está dizendo isso? Porque ela quer pensar. Ah, mas é criança que não verbaliza. Não tem problema. A gente consegue mediar. Por quê? Se o canal auditivo, tá? Vamos pensar, né? Se o canal auditivo está muito bem, o que você fala organiza o pensamento dela e vai gerar a necessidade da fala. Se não é da fala oral, é da fala que a gente chama, eu chamo de pictográfica. Ela pode usar elementos desenhados, né, como a comunicação alternativa aumentativa, para expressar o que está pensando. Então, não importa. Meninas, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Gratidão por estarem aqui comigo, certo? Um beijo grande e até o próximo encontro.